Olá, alunos. Mais uma aula de geometria analítica. Estamos fazendo uma última revisão para a prova, que será quinta-feira. Cada aluno no seu horário. Quem é do matutino vai fazer a prova das 9 às 10. Não, das 10 às 11. Das 9 às 10 eu tenho aula do segundo ano. É a prova do segundo. E a prova do terceiro vai ser de 10 às 11. A prova só vai ter uma hora. Você, na hora que abre, você começa a responder e você vai ter uma hora para responder sua prova. Em uma hora, se você não finalizar, ela vai expirar, tá bom? E aí você não vai conseguir acessar mais. Então, presta atenção direitinho. Pega um celular, pega uma outra coisa para pesquisar e participe da prova, que será quinta-feira. Quinta-feira, dia, eu acho que 28 ou é 27, ou é 29, é uma coisa assim. Então, deixa eu ver aqui, que é para eu não falar. Deixa eu ver que dia é. Então, a prova é quinta. Deixa eu ver aqui. Quinta-feira, dia 29 de abril. Quinta-feira, de manhã, das 10 às 11 e de tarde, de 3 às 4. Quem é aluno do matutino vai fazer de 10 às 11 e quem é aluno do vespertino vai fazer das 3 às 4 da tarde. Eu quero trabalhar a geometria analítica nesse momento. A gente já falou sobre o plano cartesiano, a linha do X, chamada de abscissa ou linha dos cossenos. A linha do Y é a linha da ordenada ou linha do seno. Primeiro quadrante é o quadrante positivo, x positivo, y positivo. Segundo quadrante, x negativo, y positivo. Terceiro quadrante, tanto x como y é negativo. E quarto quadrante, x positivo, y negativo. Nós trabalhamos com os eixos, né? A abscissa é x, ordenada é y. Não trabalhamos com a terceira dimensão, que é o eixo das cotas, que eu chamo de Z. E aí, como a gente vai trabalhar só com pau ordenado, então no primeiro quadrante eu disse que x é positivo e y é positivo. No segundo quadrante, x é negativo e y é positivo. No terceiro quadrante, x é negativo e y é negativo. E no quarto quadrante, x é positivo e y é negativo. O primeiro assunto da distância entre dois pontos, que é o primeiro assunto de geometria analítica. Na geometria analítica, nós vamos trabalhar o ponto, a reta e a circunferência. Trabalhando na distância entre dois pontos, vamos começar trabalhando com o ponto. Eu quero dizer que a distância entre dois pontos, o aluno vai estar trabalhando com a fórmula distância de AB é igual a raiz quadrada de x de B menos x de A ao quadrado mais y de B menos y de A ao quadrado. Todas as vezes que ele pedir a distância e ele te der dois pontos, você vai trabalhar com essa fórmula aqui, que é a fórmula da distância entre A e B, e é a raiz quadrada de x do último menos x do primeiro ao quadrado, mais y do último menos y do primeiro ao quadrado. Você resolve primeiro os parênteses, depois você eleva esse resultado ao quadrado, depois você soma os dois resultados e acha a raiz quadrada disso. A gente entende que a razão e a secção está relacionada com o quê? Com tamanhos de figuras, né? Se eu tenho uma reta AB e eu marco um ponto C, eu vou fazer um ponto C entre A e B, eu vou fazer a razão entre eles, que pode ser
uma distância exata, que seria o ponto médio, ou não. E para que ocorra o ponto médio, né? Se ele te der 2 pontos e pedir um ponto médio, como é que eu faço isso? Ou eu trabalho com x de A mais x de B ao quadrado, para achar o x do ponto médio. Depois eu vou fazer o y do ponto médio, que é y de A mais y de B sobre 2, dividido por 2. E o x de M, que é do ponto médio, vai ser x de A mais x de B dividido por 2. Então, eu somo e divido por 2 o x e somo e divido por 2 o y. E aí eu tenho um ponto médio, que no caso é aqui, ó. Se eu tiver um ponto médio entre A e B, então quem vai ser meu ponto médio? Vai ser x de A mais x de B sobre 2, vai ser meu x do ponto médio. Y de A mais Y de B sobre 2, que é meu Y do ponto médio. No baricentro de um triângulo, o que é isso? Se eu tenho os 3 pontos médios, eu tenho um triângulo, uma figura triangular, ele é A, B, C. Eu vou marcar o ponto médio entre A e B, o ponto médio entre B e C, e o ponto médio entre A e C. Quando eu marco esses pontos, eu vou traçar uma reta até o ângulo oposto. E aí, se eu marco essa linha até o ângulo oposto, nos 3 ângulos, existe um encontro das 3 retas aqui dentro, chamada de mediana, né? O que é uma mediana? É uma linha que mede o triângulo em 2 pedaços iguais. Então, se essa linha desce, essa medida e essa são iguais. Se essa linha vai para a esquerda, este triângulo e este vai ficar com a mesma medida. Se essa linha vai para a direita, eu tenho esse triângulo e esse triângulo com a mesma medida. Então, a esse ponto de encontro das 3 medianas, eu chamo de G. É o ponto G chamado baricentro, certo? Aí, eu vou ter o quê? Eu vou ter meu ponto G. Como eu estou trabalhando com 3 medidas, eu vou trabalhar de que forma? Eu vou trabalhar x de A mais x de B mais x de C dividido por 3, que vai ser meu x do baricentro. Eu vou ter y de A mais y de B mais y de C sobre 3, que é meu y do baricentro. Né? X de A mais x de B mais x de C sobre 3. Y de A mais Y de B mais Y de C também sobre 3. E aí, eu obtenho o meu ponto G, que é o baricentro de um triângulo. O ponto G, ele tem coordenadas de x e coordenadas de y, somando as 3 medidas, tanto de x quanto de y, e divide por 3. A condição de alinhamento de 3 pontos vai ocorrer de que maneira? Quando eu tenho 3 pontos, cadê? Deixa eu procurar aqui. Pronto, eu tenho 3 pontos. Cadê? Eu tenho 3 pontos, certo? Eu tenho o ponto A, XY, eu tenho o ponto B, XY, e eu tenho o ponto C, XY. Como é que eu acho a condição de alinhamento desses 3 pontos? Aí eu percebo que eu vou criar uma matriz da terceira ordem. Eu vou colocar os valores de x de A, x de B, x de C na primeira coluna, y de A, y de B, y de C na segunda coluna, e vou criar uma coluna do termo independente, que é o 1. Uma coluna 1. E aí eu tenho 3 linhas e 3 colunas. Cláudia, como é que eu faço esse cálculo? Eu vou usar o teorema de Sarros, que diz assim: pega a primeira coluna, coloca do lado de fora, pega a segunda coluna, coloca do lado de fora, e aí faz um cruzamento interno
Depois faz mais duas linhas para a esquerda, duas linhas para a direita. Do lado direito, eu multiplico quem passa na linha e faço o jogo de sinal com o lado direito, que é o sinal positivo. Eu faço a multiplicação de todos que passam na linha do lado esquerdo e faço o jogo de sinal com o menos, que é o sinal do lado esquerdo. E depois eu vou achar o determinante da matriz da terceira ordem. Como? Juntando tudo, essas multiplicações que eu tenho do lado direito, eu vou fazer elas e vou somar e achar um valor positivo. Do lado esquerdo, eu vou fazer a multiplicação e vou juntar todo mundo. Então, eu vou achar um resultado. Se esse resultado do determinante da matriz for zero, significa dizer que os pontos estão alinhados. Por que estão alinhados? Porque estão na mesma linha. Olha o que seria aqui, ó. Três pontos alinhados, eles estão na mesma linha. Se você pegar os três pontos e jogar no plano cartesiano, como está jogado aqui, você vai visualizar dessa maneira. Então, você nem precisa fazer o determinante da matriz da terceira ordem. Você já identifica que eles estão alinhados, sabendo que se fizer o determinante da matriz, vai dar zero. Eles estão alinhados aqui paralelo ao eixo do X. Vou fazer a mesma coisa nas mesmas condições. E aí eu tenho aqui três pontos paralelos ao eixo do Y. Estão alinhados porque estão na mesma linha. E aqui mais três pontos que são também pontos que estão na mesma linha. Tá vendo? São três pontos numa reta que não está paralela nem ao eixo do X, nem ao eixo do Y. Porém, o determinante da matriz desses três pontos aqui vai zerar, porque eles estão na mesma linha, que é uma reta que não é paralela a nenhum eixo. Toda vez que eu fizer o determinante da matriz e o resultado for diferente de zero, os pontos A, B e C são vértices de um triângulo. Porém, eles não estão alinhados, que no caso seria uma situação dessa aqui. Eu tenho esse ponto, 1,5, 3,5. Eu tenho esse ponto, 3,5 menos 2,5. E tenho esse ponto, 3,5 e menos 1,7. Então, olhando no plano cartesiano, eu percebo que esses pontos não estão alinhados. Porém, se eu fizesse o determinante da matriz, da terceira ordem, eu ia identificar que eles não estão alinhados, porque o determinante da matriz é um número diferente de zero. A área do triângulo. Como é que eu acho a área do triângulo, professora? Pronto. Você vai fazer o determinante da matriz e dividir por 2. Então, se eu tenho três pontos que não são alinhados, eu faço o determinante da matriz desses três pontos. Eu vejo o resultado que vai dar, que é um resultado que vai estar dividido por 2, porque a área do triângulo é base vezes altura sobre 2. Então, quem seria a base vezes a altura? O determinante da matriz desses três pontos aqui. O valor que der dividido por 2 será a área de um triângulo. O que é a mediatriz? A mediatriz é aquela linha que eu lhe disse, que mede a distância entre dois pontos exatamente no meio, né? É uma linha que passa verticalmente, formando um ângulo de 90 graus. Eu disse que essa linha da mediatriz, ela é uma linha que vai te determinar o quê? A simetria nas figuras, a simetria em planos. Aí eu tenho aqui, ó, um eixo de simetria, tá vendo? Todas essas figuras. Você percebe que um eixo de simetria, que seria uma linha onde as duas figuras ficam exatamente iguais. Ao passar a linha, né, eu vou ter duas figuras exatamente iguais. Eu posso dizer também que a simetria ocorre em pontos, quando eles estão exatamente
no mesmo lugar, porém em quadrantes diferentes, né? Ele pode estar no primeiro quadrante e no segundo, em posição que dá a mesma distância entre um e outro, porque a mediatriz está aqui medindo exatamente o meio entre um e outro. Tem também a simetria aqui. Você percebe essa simetria diferente dessa, que essa estão com que gira aqui virado para o outro, e o que seria a simetria desse daqui, um de costa para o outro. Aí eu mostrei também na aula anterior que a gente pode trabalhar quando se fala em simetria. Se aqui é 2 e aqui é o -2, existe uma simetria entre esses dois pontos que formaram duas retas. Então, a reta f de x é simétrica à reta g de x, porque a f de x aqui deu -2x mais 4, a g de x vai dar o quê? 2x mais 4. Eu entendo que eu estou trabalhando simetricamente com duas, tá vendo? Duas retas, onde eu percebo que elas estão passando na mesma distância do ponto de origem entre um lado e o outro. Aí eu, na aula passada, fiz esse exemplo com vocês. Mostrei mais algumas figuras que mostram simetria, né? E trabalhei a equação geral da reta. Então, a gente trabalhou o ponto na circunferência e trabalhou a reta. O que é a equação geral da reta? É a equação onde eu tenho um ponto A e um ponto B e peço para o aluno montar a equação geral da reta. Aí você vai criar uma matriz x, y e uma coluna imaginária 1. Vai pegar o x de A e o x de B e colocar na coluna do x, o y de A e o y de B e colocar na coluna do y. Então, eu crio uma matriz, 3 linhas e 3 colunas. E quando eu crio essa matriz, eu vou achar o que? O determinante. Ao achar o determinante da matriz, eu vou entender que eu vou ter valores de x, valores de y e o termo independente. Então, para que ela fique uma equação geral da reta, eu vou fazer o quê? Eu vou fazer a junção de todos os elementos de x e colocar primeiro o x, depois os valores de y, depois o termo independente igual a zero. Então, eu vou juntar todo mundo que tem x, mais todo mundo que tem y, mais o termo independente igual a zero. E aí eu crio uma equação geral da reta, que é a equação, nesse caso aqui, ela está completa. Ela tem os valores de x, os valores de y e o termo independente. Professora, e o que seria eu fazer a equação segmentária dessa reta? Pronto. A equação segmentária é aquela que o final não é zero. O final aqui, ó, final aqui vai ser 1. E para que o final seja 1, eu pego o termo independente, jogo para o segundo membro com o sinal trocado. Da mesma forma que ele cai no segundo membro, eu dou forma de fração a todo mundo. E aí eu acho a equação segmentária, de forma que eu faça a simplificação no segundo membro, que vai ser quem sai do primeiro membro, que é o termo independente, dividido por ele mesmo, vai dar 1. E aí, como ele caiu aqui embaixo, tanto no x como no y, ele cai como denominador nas duas figuras, assim como ele caiu aqui no termo independente, já está no segundo membro. O que é que eu quero lhe dizer? Eu quero lhe dizer que onde precisar fazer a simplificação, o aluno simplifica. E onde não puder simplificar, você deixa.
de forma que a equação segmentária fica x sobre alguém, um número qualquer que eu chamo de P, mais y sobre um número qualquer que eu chamo de Q igual a 1. E aí eu tenho a equação segmentária da reta, certo? Aqui, ó. Nesse exemplo, eu tenho um ponto P, 0, né? Um é x, 0 é y, está no eixo do x. E tenho aquele ponto Q, 3. Então, ele é 0 no x, 3 no y. Então, este P é 1, 0 e esse Q é 0, 3. Então, o P é igual a 1 e o Q é igual a 3. Se ele tiver dessa maneira, dois pontos no eixo, tá fácil. Por quê? Porque eu vou dizer que a minha segmentária vai ser x sobre 1, que vai dar x, mais y sobre 3, e aí fica y sobre 3 igual a 1. Aqui eu tenho a equação segmentária pronta, porque eu já percebo isso aqui no plano cartesiano. E o que seriam equações paramétricas da reta? Seriam as equações que, além do x e além do y, aparece um terceiro parâmetro, que é uma letra nova, que é o t. Então, eu tenho uma equação em x, que aparece o t, e eu tenho uma equação em y, que aparece o t. Quando eu digo assim, 2x mais 3t igual a 1, ou y mais 2t igual a 5. Então, eu tenho uma equação em x, que aparece o t, e uma equação em y, que aparece o t. Como é que eu vou fazer a resolução das equações paramétricas? Eu vou isolar o t no primeiro membro, tanto na primeira equação como na segunda. Então, onde for a equação paramétrica de x, eu isolo o t no primeiro membro e jogo o x e o termo independente tudo para o segundo membro. A mesma coisa vai ocorrer na do y. Eu tenho uma equação em y e t, e aí eu isolo o t. O meu t do x eu chamo de t1 e o meu t do y eu chamo de t2. Pego os resultados e igualo. Eu pego o resultado do t1, que é o resultado em x, pego o resultado do t2, que é o resultado em y, e igualo os resultados e obtenho uma equação geral da reta a partir das paramétricas. Eu isolando o parâmetro, eu chego na equação geral da reta. Aí ele deu um exemplo aqui, ó. Eu tenho essa equação geral, e aí eu tenho, escolhendo o parâmetro t, e aí a gente, usando aqui, ó, t, como é que a gente faz? A gente isola o t. E aí, para que eu isole o t, eu chamo de y igual a menos b do parâmetro menos c sobre a do parâmetro. Seria uma equação paramétrica, né? Mas eu posso fazer também da outra maneira. E foi a que eu disse, isolando o t, depois junto os resultados. Contra o parâmetro da mesma forma. Alguém quer falar? Vamos para a equação reduzida da reta. Quem é a equação reduzida? Da mesma forma que a equação segmentária foi aquela que ela é igual a 1, a equação reduzida é aquela que eu isolo o y no primeiro membro. Ó, a equação segmentária, ela é uma equação igual a 1. As equações paramétricas, a gente isola o parâmetro t e pega os resultados e soma e chega na equação geral. Já na equação reduzida, da reta, é uma equação que eu vou isolar o y. Então, no momento que eu isolo o y, eu jogo quem tem x para o segundo membro, jogo o termo independente para o segundo membro, e se o y estiver sozinho, já é resultado direto. Se o y estiver acompanhado de um número,
Como esse número está multiplicando o y, eu vou passar para o segundo membro dividindo. Então, eu vou dizer que y vai ser igual aos valores de x mais os valores do termo independente sobre aquele elemento, aquele número que estava acompanhando o y multiplicando. Ele vai passar dividindo. E aí, minha equação reduzida fica y é igual a m de x mais q. Por que, professora, m de x mais q? Porque este m e este q eu vou chamar de m, coeficiente linear angular, e q, coeficiente linear. Quem é o m? Menos a sobre b. E quem é o q? O q vai ser menos c sobre b. Então, se eu tenho uma equação desse tipo aqui, ó, ax mais by mais c igual a zero. Eu tenho a equação geral da reta, ela está completa, e aí eu tenho, ó, A, que é o valor de x, B, que é o valor de y, e C, que é o termo independente. Para eu achar o M, que ele diz que é menos A sobre B, eu digo que é menos da fórmula, pego o valor de x sobre o valor de y, acho o M. Se eu vou achar o Q, ele diz que é menos C sobre B. Então, eu pego o valor do termo independente, quer dizer, Q vai ser igual a menos da fórmula, pego o termo independente e divido por B. E aí, eu posso pegar esses dois resultados, tanto o coeficiente angular como o coeficiente linear, e jogar direto aqui para eu ter uma equação reduzida. Eu digo que y vai ser igual a o coeficiente angular de x, você vai ter que usar o x aqui, mais o coeficiente linear. Ou fazer o que eu disse inicialmente, isolando o y no primeiro membro. Eu vou isolando o y, é uma equação comum do primeiro grau, porém tem várias letras. Tem o x, tem o y e tem o termo independente, que é o número qualquer. Tipo assim, 2x mais 3y mais 5 igual a zero. Então, o 2x vai para o segundo membro, o 3y fica no primeiro membro. O mais 5 que está no primeiro membro vai para o segundo com sinal trocado. E aí, como o y está acompanhado, aquele número cai no denominador dos demais que estão no segundo membro. E aí ela é uma equação reduzida, normal. Ou você faz a fórmula, como eu falei. Coeficiente angular, menos A sobre B, e o coeficiente linear, menos C sobre B. Mas se ele der uma reta e não pedir o coeficiente linear, pedir só o angular, aí você vai fazer, ó, M é igual a menos y de B menos y de A sobre x de B menos x de A. Então, eu tenho o coeficiente angular menos A sobre B e tenho o coeficiente angular, uma outra fórmula. Se ele não pedir o linear, pedir só o angular e lhe der 2 pontos, não lhe der uma equação. Quando ele lhe dá uma equação, é fácil você achar o coeficiente angular e o linear. Mas quando ele lhe der 2 pontos e pedir só o angular, o que é que o aluno vai fazer? Aplicar a segunda fórmula. Qual é a segunda fórmula? Menos y de B menos y de A sobre x de B menos x de A. E aí eu obtenho coeficiente angular. E aí o coeficiente, a equação de uma reta R, conhecendo o coeficiente angular de um ponto P de R. O coeficiente angular é y B menos y de A sobre x de B menos x de A. Olha, por que aqui está y menos yp? É o y final menos o y inicial, que é o y do ponto. Eu tenho um ponto e tenho uma outra medida. Então, quem foi primeiro? O ponto. Por isso que ele diz y menos y de P e x menos x de P. É o que eu já tinha falado. E para que serve as equações? A gente já falou que elas são utilizadas na química
na física para formar os movimentos, forma, uniforme variado, e é usada em diversas disciplinas da engenharia, né? E em qualquer tipo de problema constante de crescimento ou decrescimento. Espera aí que eu vou tossir, ó. Falando alto. Aí, gente, é, já falei da equação segmentária, da equação reduzida, da equação da reta dada um ponto e uma direção, né, coeficiente angular e linear. Vamos falar das posições relativas entre retas. A gente sabe que duas ou mais retas elas são paralelas, se elas tiverem o mesmo coeficiente angular. E duas ou mais retas são concorrentes se somente se tiverem coeficientes angulares diferentes. Então, quando é que duas retas são paralelas? Eu pegar uma reta e achar o coeficiente angular, pegar outra reta e achar o coeficiente angular, e o coeficiente angular das duas retas, que são retas diferentes, derem o mesmo resultado, elas são paralelas. Se eu fizer a mesma continha e elas derem resultados de coeficientes angulares diferentes, aí elas não são paralelas, elas são retas concorrentes. E o que seria duas retas perpendiculares? São aquelas que eu acho o coeficiente angular de uma, acho o coeficiente angular da outra. Se eu pegar esses dois resultados e multiplicar um pelo outro e o resultado der menos 1, aí elas são perpendiculares, certo? Aí a gente já sabe, está trabalhando com o quê? Um coeficiente angular, que é a fórmula mais fácil, né? Menos A sobre B. Então, se eu tenho, ó, uma reta AX mais BY mais C igual a zero. Quem é esse A, esse B e esse C? Qualquer número. E aí eu vou achar a fórmula menos A sobre B. Se eu pegar duas ou mais equações e os resultados, os coeficientes forem iguais, coeficiente angular, elas são paralelas. Se elas derem resultados diferentes, elas são concorrentes. E se eu pegar o resultado delas e multiplicar um pelo outro e der menos 1, elas são perpendiculares. E o que é um ângulo entre duas retas? No caso, é isso aqui. Eu tenho essa reta e essa. E aqui é o ponto de encontro entre as duas, chamado de ponto zero ou origem. O que seria o ângulo? Então, eu vou achar a tangente do ângulo igual ao coeficiente da reta R menos o coeficiente angular da reta R menos o coeficiente angular da reta S, dividido por 1 mais o coeficiente de R vezes o coeficiente angular de S. Então, eu pego o coeficiente das duas e subtraio em cima e divido por 1 mais, multiplico uma pela outra, em módulo. O aluno sabe que em módulo todo resultado vai dar positivo, mesmo que esse resultado seja negativo. Então, o alfa é igual a quem? A um arco da tangente. Que é o quê? Que é o módulo de M de R menos M de S sobre 1 mais M de R vezes M de S. E M é o coeficiente angular. É tipo uma aula extra. Então, continuando. O que seria a distância entre um ponto e uma reta?
A distância entre um ponto e uma reta, eu tenho uma reta qualquer passando no cartesiano e eu tenho um ponto qualquer passando em algum lugar também no plano cartesiano. E aí eu vou traçar uma linha até tocar na reta, de forma que esta linha forme o encontro dela com a reta um ângulo reto de 90 graus. E aí, de que maneira eu trabalho isso? Eu vou trabalhar com esta fórmula da distância de um ponto à reta, que é igual ao módulo de. Aí eu vou fazer a equação ax mais y mais by mais c em módulo sobre a raiz quadrada de a ao quadrado mais b ao quadrado. Quem é a, quem é b e quem é c? Os elementos da reta. E quem é a e quem é b? A e b, no caso aqui, está relacionado com os elementos da reta. E quem é x e quem é y? As coordenadas desse ponto aqui, certo? Então, eu vou pegar os valores de x, de y e do termo independente da reta, vou chamar de A, B e C. E aqui no ponto P, digamos P, 5, 6. Então, 5 é x, 6 é y. Então, para o ponto é x, y. E para a reta é A, B e C. Tanto no numerador quanto no denominador. Em cima a gente está vendo que é em módulo. Então, qualquer resposta que der aqui vai ser positiva para dividir com a raiz quadrada do que der aqui, entre A ao quadrado mais B ao quadrado. E aí eu vou ter a distância entre um ponto e uma reta. E o que seriam as bissetrizes de duas retas? Seria eu pegar a distância do ponto à reta, R, e igualar a distância do ponto à reta S. Eu vou ter a mesma fórmula, né, para as duas, porém os resultados não serão em módulo, porque o valor que ele der vai ser igual a mais ou menos o valor da outra. Se uma for positivo e a outra der negativo, não vai importar, porque ele é igual a qualquer valor que der na outra, que seria o quê? As bissetrizes. São valores semelhantes, porém, no caso aqui, eu vou estar trabalhando com a mesma fórmula da distância entre um ponto à reta, porém não será mais em módulo. Vai ficar AR de x mais BR de y mais CR sobre raiz de A ao quadrado de R mais B ao quadrado de R, todo mundo da reta R, igual a mais ou menos a mesma coisa, no caso aqui, né, da reta S. No caso, seria eu fazer a conta do ponto à reta e, analogamente, eu fazer a mesma com a reta S. Então, eu vou ter a bissetriz de duas retas. Tem que ser, ó, você está vendo que existe aqui o quê? Uma igualdade entre as duas distâncias. E aqui a gente encerra, né? Encerra essa revisão. Geometria analítica. Eu quero desejar a todos boa sorte na prova de quinta-feira. Vai ser uma prova bem simples, né? Você vai ter a oportunidade de abrir, tentar resolver. Você vai ter 1 hora para resolver. Quando você abrir, cuidado para não abrir e não perder o acesso, né? E aí, com 1 hora de duração, ela fecha para você, certo? E aí você não vai ter como abrir de novo. Então, presta atenção. Eu vou ver quantas questões eu vou colocar. Se eu coloco, vou ver. Vou pensar e eu vou ver. Tá certo? Alguma coisa querem falar? Hein, gente? Sem dúvida nenhuma, professora. Querem falar alguma coisa? Alguém quer dizer alguma coisa? Tailane, Joana, Ricardo, o Essa aula Alisson. está gravada, professor? Estou gravando, meu amor. Eu vou botar depois no meu Classroom, viu? Quais os Pronto. assuntos, professora, vai cair na prova? Tudo de geometria analítica. Ponto, reta
só não dei circunferência, mas o ponto e a reta da geometria analítica vai cair na prova. Frância, Ádila, Lucy, Rayane, Natiele, Débora, Edson, Débora Valentim, Débora Gomes, Líria, Gabriela e Professora, qual Renan. será o formato da prova? Então, eu vou. Essa semana, esse final de semana, eu vou ver o que é que eu vou fazer. Se eu faço tipo formulário, aquele primeiro formulário que vocês fizeram. O que eu quero dizer é, nós temos as atividades do Instagram. Não deixem de fazer comentário lá no Instagram de matemática, porque ele está relacionado às aulas dos sábados. Não deixe de responder as minhas atividades. Se você tiver alguma atividade pendente que você não conseguiu responder e você não vai fazer, a sua prova vai ter um maior. Você tem todas as atividades feitas, está tudo ok, sua atividade, sua prova vai ter um peso menor. Professora, deixa eu lhe fazer uma pergunta. Eu entreguei atrasado. Tem algum problema? Não, eu estou vendo que está atrasado. Nesta primeira unidade, eu vou desconsiderar essa questão do atraso. Mas da segunda unidade em diante, não vai dar mais. O prazo vai ser mais curto, a gente vai ter que realmente ficar ligado na escola. Porque a gente está em casa, a gente não está parado, a gente está estudando, né? Considerando que você está em casa, você tem mais tempo para estudar, então você está mais apto a, daquele horário de aula, das 7 da manhã, das 8 da manhã até as 11 horas, 11h30, você está estudando, certo? Então, para meus queridos da manhã e da tarde, já estão avisados. Né? Que dia é a prova mesmo? Para me esquecer aqui. Dia 20, Quinta. quinta-feira, dia 29. É Tem que ser isso? de marcar, viu? Pronto, olha. Isso é coisa da Débora Gomes, quer ver? Olha, é bem ela mesmo. Então, dia 29, os alunos do matutino vão responder a prova das 10 às 11. Os alunos do vespertino vão responder a prova das 3 às 4. Certo, gente? Avisem os colegas e beijinho, beijinho. Bom final de semana.